E aí, sabe derivar x ln de x quadrado mais 1? ln de x vira 1 sobre x. Só que aí É, quando mas tá, não é nesse ritmo que faz, hein? Não começa com ln. Não tem começa por com que x, começar que com é ele. a Também não multiplicação. começa com x. Começa percebendo que tu tens uma multiplicação, tá ligado? Aham. Que aí é 1 vezes o ln de x ao quadrado mais 1. Aí depois você coloca mais o x Isso. vezes a derivada do ln de x ao quadrado mais 1, que aí é aqui. Derivada da. Vamos pelo ritmo aqui, ó. Derivada da primeira vezes a segunda normal, Sim, mais a derivada da segunda vezes a primeira normal. Beleza? beleza. Bem, quem quer derivada de x, me manda aí. Então vai ficar só ln de x squared plus 1 plus x. Qual que é o ln dessa parada aqui? Daí tu tem que. Quer dizer, a derivada desta parada aí, né? Daí tu tens Aí que tem lembrar a que derivar. característica do ln. Derivada do de cima. Desculpa, derivada de dentro dividido por quem tá dentro, tá ligado? Sim, Isso. Quem que é a derivada de quem está dentro? Manda aí. quem tá dentro é o x ao quadrado mais 1, Uhum. Qual que é a derivada, então? 2x. Beleza, então 2x, pronto, acabou, não tem conversa. Essa é a derivada, né? A gente pode Sim. até dar uma simplificada, mas não muda muita coisa não, né? Agora, o que que a gente faz nesse caso, meu amigo? O que a gente tem que fazer aqui para encontrar o que pede o problema? Aí tem que igualar a zero. Lá zero, né? Pode crer. E aí, como que fica igualado isso a zero? O que a gente tem que fazer agora? Passa o 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 para o outro lado, negativo. Por exemplo, vamos fazer isso. Então, vou pegar aqui, pega esse aqui, coloco igual, coloco um sinal. E aí? Aí passa o x ao quadrado mais 1 dividindo. Hã? Não, ué. O x ao quadrado mais um do ln tá dentro do ln, tu não pode É, passar ele dividindo. aí essa Mas parte existe. eu sabia, aí meu amigo fez. Aqui tu tem que conhecer um pouco das características das funções, né? Quando a gente tem uma raiz de x, o que que a gente faz para tirar o x aqui de dentro? Eleva ao quadrado. Exato. Nada além disso. Corta, corta. Por quê? Porque o quadrado é a função inversa da raiz. Sim. Óbvio. Qual que é a Para então, se eu quero tirar a coisa de dentro do ln, eu tenho que aplicar a função inversa do ln. Você sabe quem é a função inversa do ln? Um x. Não. Essa é a derivada. A função inversa da ln é o e na x. Ok? Ah, O e. Todo logaritmo é assim, ó. Se tu tem um log de uma base e tu, por exemplo, quer tirar o x de dentro do log, tu tem que aplicar o a. Ou seja, tu tem que aplicar a mesma base como sim, potência. Ok? Tem que colocar esse log na potência de algo que tem a mesma base que o log. Então, o que que acontece? Como o ln ele é um logaritmo, ele é um logaritmo da base e. Ok? A base do ln é o e. O logaritmo da tua calculadora, por exemplo, a base é o 10. Quando é o ln, é um logaritmo de base e. Então, por isso que eu coloquei o e aqui, elevando, beleza? beleza? Entendeu o que eu fiz? Sim, Então tá bom. Então, se eu elevo do lado esquerdo, eu sou obrigado a elevar do lado direito para manter a igualdade, não é mesmo? sim, Pronto. Vamos escrever assim, isso, daí eu vou escrever assim, pois. Bem. Bem, a gente já fez isso justamente para cortar, né? Então não tem muita conversa aqui, corta, corta. Deixa eu cortar de outra cor aqui. Corta, corta. Para sobrar quem tá lá dentro, né? A merda é que isso não vai resolver nada. sim. Porque daí vai aparecer o E aqui de novo, né? Não resolve nada. Unfortunately. Então não ajudou, né? Não É, ajudou na dica de nada. Será que é melhor trabalhar com LN ou trabalhar com exponencial? Eu acho que é melhor trabalhar com LN. tá.
nós queremos encontrar um valor de x que faz os dois lados serem iguais. Bem, na real, tu trabalha com o que tu achar mais apropriado. As duas expressões são trabalháveis. Né? Nós queremos que os dois lados sejam iguais e tem um valor bem... Assim, é bom usar os dois ao mesmo tempo. Essas duas equações são exatamente a mesma coisa, elas só estão escritas de formas diferentes. Mas é bom você usar as duas ao mesmo tempo para você verificar nas duas. Né? Porque se funciona em uma, tem que funcionar na outra, o valor. Sim. Tu consegue pensar algum valor que faz os dois lados serem iguais? O 1? Seria menos um, só que é um quadrado e vai ficar mais um de qualquer jeito. Só que aqui, se eu jogar 1 aqui, vai ficar no elevado a e, né, velho? É, Então não vai ficar igual, né, se eu jogar 1. Que vai ficar e elevado a menos 1 do lado direito. sim. E aqui não vai ficar e elevado a menos 1. Tem que ser igual dos dois lados, entendeu? É Uhum. uma igualdade. Então não ficou igual. E aí, tem outro valor que tu pode jogar que vai ficar igual? Ué? Não. De novo não vai ficar, né? Porque aqui vai ficar e quadrado mais 1 do lado esquerdo. E aqui vai ficar e elevado a 2e quadrado, nada a ver. Tem outro valor bem óbvio aí. Zero. Zero, exatamente. Se tu joga o zero aqui, vai ficar 1. E se tu joga o zero aqui, vai ficar e elevado a zero, que é 1 também. Sim. Ok? Na outra, mesma coisa. Se tu jogar zero aqui, vai ficar ln de 1, que é zero. Se jogar zero aqui, vai ficar 2 vezes zero, que é zero. Pronto. É o zero, sacou? Sim. Então a gente fez por comparação. Não tem outro jeito. Porque isso aí é uma função transcendental. Não dá pra isolar o x, entende? Daí não tem o que fazer. Simplesmente não tem o que fazer. Sim. Pode crer. Então achamos que o x igual a zero é o ponto crítico. Pelo que me consta, é o único ponto crítico. Ok? Ok. Pode crer. Então, pronto, é o único ponto crítico. Agora vamos para a próxima. Que é o Próxima. intervalo onde f de x é crescente e onde ela é decrescente. E aí, como é que a gente encontra o intervalo onde é crescente e Tem decrescente? que fazer a segunda derivada. Quem quer? Não, não precisa. Não? A primeira derivada já sai, já. Na segunda. Não, é na primeira. Segunda, tu tira a região de concavidade e convexidade. Ah, puta, então por isso que eu errei. A questão é o seguinte: você tem que saber o que significa a derivada. A derivada é a taxa de variação da função. Então, se a derivada for positiva, a função é crescente. Se a derivada for negativa, ela é decrescente. Então, vai existir uma região aqui de valores de x, que a função é positiva, e outra que ela é negativa. Certo. Como é que eu encontro isso? Simplesmente fazendo uma desigualdade. Eu vou dizer, já que eu estou pensando pela ser crescente, eu vou dizer que a derivada é maior que zero. Então, eu faço as contas e encontro o valor para onde a derivada é maior que zero. O problema é que a gente já fez algo parecido com isso hoje e não deu muito boa, né? Deu zero só. Na real, o zero, claramente, ele tem que ser o cara que separa todo mundo porque ele é o ponto crítico, né? Sim. A questão é, para depois do zero ou para antes do zero, vai ser crescente ou decrescente? Essa é a pergunta que a gente se faz, né? Sim. Bem, se eu estou supondo aqui que ela é maior que zero, né? Essa suposição que eu fiz é se ela é crescente, certo? Então o que Uhum. acontece é o seguinte, pode ser que eu encontre. Desigualdade é sempre assim, cara, é uma confusão dos infernos. A gente pode encontrar, por exemplo, que o lado esquerdo ele é sempre maior que o lado direito, para qualquer valor de x. Certo. E aí, o que tu acha disso que eu acabei de falar? O lado esquerdo é sempre maior que o lado direito? Dá uma olhada nas coisas que estão rolando aí, me diz se é verdade. Não, depende. Porque depende. Depende da função. Se ela tem uma cavidade para cima ou para baixo. Não, nada a ver. Não? Bem, de fato depende da função, mas não sobre a concavidade dela. Porque a gente não está falando de Bhaskara aqui. A gente está falando de ln, e a gente está falando de uma função racional aqui. Em quadrado, ok, e isso faz parte da análise. Bem, vamos falar da função ln.
Independente de quem está dentro do LN, se a gente pensar no LN de X, né, o LN de um LN normal, né, sem 2 na frente, sem nada somando, um LN normal. Ele é uma coisa assim, tá bom? Tá, Ou seja, ele nunca vai assumir valores de X menor que zero. Você não pode jogar nada negativo nele. Mas, se você jogar valores de X que fazem o que está ali dentro dele ser menor que 1, esse é o ponto, ser menor que 1, entre 1 e 0, né? Ele aceita qualquer valor de 0 para frente, mas entre 1 e 0, o ln é negativo, tá vendo? sim, Daqui para baixo, negativo. Então vai ter alguns valores que fazem esse cara ser negativo. Mas a certo. maioria, né, todos maiores que 1, fazem ele ser positivo. Tranquilo, né? Então, todos menores que um faz ele ser negativo. Entre 0 e 1 faz ele ser negativo, exatamente. Só que aqui do lado esquerdo a gente tem uma função que é sempre negativa, sempre, em todos os pontos. Como é que eu tenho tanta certeza disso? Porque independente do número que tu joga aqui em cima, vai ficar Negativo. positivo. Não, vai ficar positivo. Porque qualquer número ali fica positivo. Aqui embaixo também, positivo. Por quê? Por causa do quadrado, né? Ah, já tô vendo o negócio inteiro. Exatamente. Daí, como esse cara é negativo, ele sempre vai ser negativo, certo? Sim, Exatamente. Então, esse cara aqui é sempre maior, é sempre menor que zero, sempre. Sempre, sempre, sempre. É zero ou menor que zero, né? A gente pode dizer assim. Então, deixa eu dar uma reduzida aqui nesse log. Deixar ele aqui. E agora vamos conversar sobre isso que eu falei, né? A gente pode afirmar que essa função aqui, vamos afirmar que ela é sempre negativa, sempre menor que zero. Muito bem. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, uma linha real dela, tudo que a gente faz lá na escola, a gente faz em cálculo às vezes, a gente diria que a imagem dela, né, se eu estou falando da imagem dela, ou seja, os valores que ela pode assumir como resposta, são todos menores ou iguais a zero, né? sim, É o menos infinito. É isso, até o menos infinito. Tu pode jogar qualquer valor. A questão é que se. E agora vem um pouco de cálculo, né? O que que acontece quando essa função vai. Ela tende a infinito, ou a menos infinito, né? Bem, vai dar 2. dois. Agora, se tu fizer o limite, tu vai reparar isso, tá bom? Tá, Então ela nunca vai assumir, na verdade, menos 2, né? Porque é negativo. Ela nunca vai assumir um valor maior que menos 2, porque no infinito ela vai para menos 2. Como é que eu faço isso? Com um limite. Limite de x tendendo ao infinito, tanto faz se é mais ou menos, por causa do quadrado. Aí a gente sabe que quando a gente está fazendo limite infinito, tudo que não é o grau maior pode ser jogado fora. Então esse cara vai embora, esses caras se cortam, e a resposta dá menos 2. Então significa que o limite dessa função aqui, ó, a imagem, desculpa, dessa função, ela vai até o menos 2, na verdade. Ok? sim. Beleza? Então, uma coisa bem curiosa acontecendo aqui. A gente tem que tomar cuidado com todos os detalhes. O x eu posso jogar qualquer valor de x que eu quiser. De menos infinito a mais infinito. Mas a imagem, essa função, está restrita de 0 a menos 2. Ela não aceita nenhum outro valor. Ela não vai ter como resposta nenhum outro valor além de 0 e menos 2. Tu pode até jogar num gráfico e ver isso. Vai ser uma coisa bem curiosa. Tá bom? Tá bom. Então tá. E agora o SLN aqui? Bem, SLN, pelo que eu acabei de te falar, ele vai ter como imagem qualquer valor. Então é infinito. De menos infinito a mais infinito, exatamente. Tudo. A imagem, né? Os Sim, valores de x, não. Os valores de x que ele aceita são restritos. Né? A questão é o seguinte: se a gente está querendo que. Olha só, como essa questão é rica. Nossa, tô até cansado, tanto que falar. Já tô na nona aula hoje, velho. Nossa senhora, tô não, extremamente não cansado. tô morto de ontem. Pois é. Anyway, a gente quer que o lado esquerdo seja maior que o lado direito. Muito bem. Só que o que acontece é que o ln, ele às vezes ele é negativo e às vezes ele é positivo.
Onde que o ln, né, a pergunta é o seguinte, como essa funçãozinha aqui da direita, ela tem valores só de menos 2 e 0, onde que o ln vai ser, vai estar nessa região, ou vai ser menor que menos 2, né? A questão é essa. Porque tem que tomar cuidado com isso, né? Sim. Porque o ln vai ser menos 2 em algum momento aí, ou vai ser menor que menos 2 em algum momento. Então, pô, que merda de conta também, né, cara? Tá louco. O professor avacalhou demais nessa conta aqui. Não, isso daí ele também fez na prova, aí eu me fudi. Não, mas aqui é um lixo essa questão para analisar, é uma droga, velho. Bem, a questão é que todos os valores de x da outra ali estão entre essa, mas o ln não, né? Então a gente pode pensar o seguinte: para quais valores de x o ln vai estar entre 0 e 2, né? Sim. Menos 2, na verdade. Então, é isso que a gente quer saber. Bem, se a gente quer saber os valores de x para isso, a gente pode elevar aí nos três lados aqui. Quando a gente faz isso, a gente fica com 1, a gente fica com o que está dentro, a gente fica com n a menos 2. Como a gente quer saber os valores de x, a gente pode diminuir um dos dois lados para o x ficar sozinho aqui. Ok? Ok. Eu diminuí um só em todos os lugares aqui. Beleza? Beleza. E agora eu vou fazer a raiz quadrada, que continua zero. Aqui fica x. Aqui fica a raiz quadrada de n a menos 2. Tá de sacanagem comigo. Então os valores de x que fazem o ln ficar entre 0 e 2 são os valores de x de 0 a n a menos 2. Então, bem, nessa região aí, o ln pode ser, não significa que ele pode ser menor que a função ali. E para qualquer valor de x, o problema é justamente esse, né? Que o Não, um ln saco. aqui Essa avaliação foi um saco de fazer. foi. A questão é o seguinte, né? Melhor pular, velho. Falando sério aqui, senão a gente vai ficar numa enrolação desgraçada aqui. Desculpa aí, mas eu acho que eu não vou Não, conseguir te claro. explicar isso, não. Louco. Professor com isso de. Nossa, cara. Não tô acreditando que ele fez isso nessa questão. Tô Não, isso puto. aí, tipo, vai ser um exercício desse que eu vou ter que fazer na avaliação substitutiva, né, para fazer. Bem, a questão é o seguinte: eu comecei por aquele caminho, pode ser que não seja o melhor. Tem isso também, tá? Sim, Agora, foi o que eu comecei. Aí agora voltar e fazer outro não pode dá ser meio tempo, chato, entendeu? entendi. Beleza, Bom, vamos o fazer outro? método vai ser de assinalar. Vai ser de assinalar a questão? Aham. Entendi. Menos mal, né? Ah, menos mal, mas mesmo assim tem que fazer. É. Bem, vamos lá, vamos fazer a próxima. Vamos Beleza. pegar aqui. Deixa eu pegar aqui, só um segundo. Porra, cadê aqui? Beleza. Que conta desgraçada, eu tenho que pensar outro caminho. Pensa outro caminho. Ainda nessa, cara. Vou pegar outra. Pegar dois. Meu, ainda nessa também é a mesma questão. É tudo a mesma questão, velho. Puta que É pariu. tudo pela mesma. Cara, não sei nem se tu sabe fazer as derivadas direito, o cara me vem com essa, tá louco? Não tem como, cara. Porque tu não sabe fazer todas as derivadas. Sim, Não adianta ficar vendo uma conta desgraçadamente difícil dessa se tu não sabe derivar, tá ligado? sim. Porra, nem eu sei fazer direito isso. Não É, adianta fazer aquilo ali, cara. tudo. Vamos fazer umas mais leves primeiro. Pra tu tentar, pelo menos, tentar começar a questão na hora da prova. Na apostila de cálculo que eu uso, Ah, mas pelo menos a prova é só dia 8, então a gente pega mais aulas também. claro, ó, deixa eu pôr aqui uma coisa que realmente é válido aqui nesse primeiro momento. Que é aqui, ó. Essa apostila é muito boa nessa parte de análise de função. Nossa, daí tem um monte de detalhe aqui que tem que ver, tá?
antes de querer começar a fazer isso aí. Sim, Primeiro entender a questão da função ser crescente ou decrescente. Então, o que eu te falei. A gente vê no gráfico claramente se uma função é crescente ou decrescente. certo. A primeira é crescente, a segunda é decrescente, a terceira é constante. Aqui a gente tem a característica de máximo ou mínimo, como tu já sabe, o ponto crítico pode ser obtido com a derivada, mas melhor que isso, né? Os pontos de máximo ou mínimo, eles definem as regiões de crescência ou decrescência, né? Sim. Daí ele vai vir com os teoremas que nos ajudam a entender isso. Tu lembra do teu professor cobrar teorema? Puta, nem me lembro. Então a gente não vai ver. Vamos direto para a aplicação mesmo. Porra, meu Deus. Essa apostila nesse ponto aqui, ela poderia deixar mais claro algumas coisas. Tipo, agora vamos falar da ser crescente, mas eles não colocam em negrito. Agora tem negrito aqui. Ó. Bem, os outros teoremas lá tem que decorar uma pá de coisa. Aqui tu tem que decorar, tá? Essa parte aqui tu tem que decorar. O Certo. teorema está dizendo que se tu tiver uma derivada maior que zero, um determinado intervalo, então significa que ela é crescente. Se a derivada naquele determinado intervalo for menor que zero, ela é decrescente. E se for igual, então ela é constante, tá bom? Tá bom. Então, basicamente, né, tudo que tu vai fazer aqui para analisar crescência, decrescência, concavidade, inflexão, ponto de máximo ou mínimo, vai depender da derivada, tá? Tá. Muito bem. Então, ele vai falar um monte de coisa aqui, ele vai começar com os exemplos. Vamos ver esse exemplo aqui para tu poder fazer o mais simples depois. Aqui a gente tem uma função, ela é uma função de quinto grau. O que significa? Que ela pode ter até 5 raízes, né? E ela vai ter um monte de ondinhas. Tipo o que a gente estava vendo ali no exemplo. Sim. Então ela, bem, aqui é o gráfico dela, né? Então ela claramente, né, tem o que a gente considera um ponto de máximo local e mínimo local. Se tu reparar bem, né, esse ponto de máximo local aqui, ele é obviamente menor que qualquer outro ponto que vem depois daqui, né? Mas, como ele está definindo uma região de crescência e outra de decrescência, ele é um ponto de máximo local, beleza? Beleza. Ele que vai aparecer quando tu fizer derivada igual a zero. Então, É o local só. é local, porque depois vai ter ponto maior. Então Tá. tem que tomar cuidado com isso, tá? Existe o global e existe o local. Por exemplo, numa parábola, o vértice é um ponto de máximo ou mínimo global. Porque não vai ter ninguém menor ou maior que ele. Mas aqui não. Então tem que tomar cuidado com isso. Certo. Muito bem. De modo geral, né, o que vai definir isso, pelo menos para polinômios, é a paridade do grau maior. Quando a gente tem um grau maior ímpar, como é o caso aqui, as nossas funções elas vão de menos infinito para mais infinito, sempre. Quando o grau é ímpar, isso sempre acontece, tá? Tá. Muito bem. Então, agora, como nós estamos interessados em encontrar os intervalos de crescimento ou decrescimento, a gente deriva igual a zero. A gente pode derivar igual a zero ou a gente pode derivar e fazer a desigualdade, né? Então, a gente derivou igual a zero, por exemplo, ele fez por esse ponto de vista aqui, e ele encontrou 3 pontos críticos. 0, mais e menos 1. Para avaliar isso, ele vai pegar pontos entre essas regiões. Por exemplo, de menos 1 a 0, de 0 a 1. E é isso, né? E, ó, de menos infinito a menos 1, que é uma região, de menos 1 a 0, de 0 a 1 e de 1 a mais infinito. São todas as regiões aqui separadas pelos pontos críticos, entendeu? Certo. Então, o que vai acontecer aqui? Se por acaso você verificar que aqui é crescente, aqui é decrescente, significa que, bem, primeiro ponto, primeira coisa, né? O menos 1 é um ponto de máximo, né? Porque se aqui cresceu e aqui começou a cair, estamos falando de um ponto de máximo. Certo? Sim. Certo. Isso. Bem, ainda a gente não está avaliando isso, né? O que a gente tem que avaliar aqui, que é bem melhor nesse primeiro momento, é avaliar se isso aqui é de fato crescente ou decrescente. Então a gente pega qualquer valor, tipo menos 2, menos 3, qualquer valor que faz parte dessa região aqui, e joga na derivada. Então, por exemplo, se a gente jogar menos 2, o que vai acontecer?
derivada está aqui, né? Sim, Vai ficar 4, 4 menos 1. Vai ficar positivo. Então significa que essa região é crescente. Eu não preciso testar os outros pontos. Só testo um. Porque a região, ela é sempre a mesma coisa até que tu chegue num ponto crítico, entendeu? Então qualquer valor que eu jogasse ali daria a mesma coisa. Daria a mesma lógica. Daria positivo, daria crescente, entendeu? entendi. É isso. Uh, então agora, beleza, é isso, crescente. Se eu jogar algum valor de menos 1 a 0, por exemplo, meio, vai ficar negativo. Então é região decrescente. Crescente, decrescente. Novamente vai continuar decrescente se eu jogar de 0 a 1. Decrescente de novo. E Certo. depois volta a ser crescente. Ok? Sim, A ideia é essa. Então, com tudo isso, ó, então no caso a gente tem, né, aqui, ó, ele está falando, ó, crescente de menos infinito a menos 1 de 1 a mais infinito, decrescente de menos 1 a 1. Fica assim. Ok? A gente tem claramente isso, ó. Vai crescendo até o menos 1, vai decrescendo até o 1, depois volta a crescer. Então, para polinômios é bem tranquilo, né? A gente deriva e vai, beleza? beleza. Então, bem, como essas são as mais tranquilas, a gente tem que começar pelas mais tranquilas, que depois vai começar a ter umas merda acontecendo aí, com infinito, com um monte de coisa assim, mas vamos começar de leve, né? Começar com funções analisáveis. Vamos lá, eu quero que tu faça a avaliação dessa função aqui, ó. De x, Uma função bem tranquilinha, né? Então, como tu sabe, tem que derivar, né? fica 2x ao quadrado menos 1 igual a 0, 2x ao quadrado igual a 1, x é para lá, x é igual a 2, x igual a mais ou menos raiz de 2. Agora tem que avaliar o que é qual é a região a derivada é positiva, qual é negativa, usando esses pontos críticos como referência. Sim. Aí eu vou ter que fazer aquela merda daquela análise. Eu Exatamente. esqueci. É só jogar na derivada algum ponto que fica dentro dessa região que tu calculou. Na segunda derivada ou na primeira derivada? Na primeira derivada. Então, vou botar 2 raiz de 2 ao quadrado menos 1. Aí sai, corta, corta. 4 menos 1 igual a 3. Aí, por negativo, vai ficar 2 menos 2 menos 1. Aí vai ficar menos 1. 3 e menos 1. Ponto de máximo é 3 e ponto de mínimo é menos 1. Tudo bem, a gente não está avaliando ponto de máximo ou mínimo, apesar de só ajudar, se tu quiser. A gente está avaliando qual que é a região crítica. Quer dizer, qual que é a região de crescência e qual que é a região de decrescência. Ah, tá, sim. Mas aí a gente já consegue pegar os pontos, certo? Que aí já sabe. Que Já quando... ajuda, né? Mas, Sim, mas nem sempre, né, velho? Aí que tá. Tem que tomar cuidado, né? Porque, de por raiz. exemplo, lá teve uma sequência de região crescente, decrescente no caso lá. Então tu tem que avaliar jogando os valores. Isso ajuda mais, assim, tá? Isso dá mais certeza das coisas. Não, mas tipo, quando eu faço isso, aí eu coloco. Ele é crescente quando é a raiz de 2 até o. Puta, verdade. Ponto de mínimo. Aí ele é crescente no, a partir da raiz de menos 2 até a raiz de mais 2, mais raiz de 2. E ele é decrescente da raiz de mais 2 até o infinito, mais positivo, e da menos raiz de 2 até o menos infinito, ela é crescente também. Então tá. Tá certo? Sim, sim. Ela é simétrica àquela que a gente acabou de fazer. Sim. Então tinha que dar a mesma lógica de resultado. Vamos ver o resto aqui. Tem mais função bosta aqui. Porque essa função é muito gostosinha de trabalhar, mas essa aqui já começa a ficar uma merda já, porque ela é uma função racional, né? Qual que é o problema da função racional? A função racional ela explode.
O que significa isso? Que vai ter um valor de x que faz ela ficar louca, né? Que faz ela ir para infinito, talvez para menos infinito ao mesmo tempo. Assim. No caso é o 2, o menos 2, certo? Sim. Muito bem, então a gente não pode ignorar isso. A gente tem que avaliar esse negócio aí. Primeiro, claro, a gente já percebeu isso, vamos guardar essa informação. E nós notamos que, como é de praxe, né, a derivada também ocorreu esse problema. Né? O domínio da derivada também tem esse problema, ele explode, né, quando o x é menos 2. Sim. Apesar de que ele explode de um jeito melhor, porque fica ali ao quadrado, né? Então fica sempre o mesmo sinal de infinito. Aqui não, dependendo se for menos 2, se for um número assim, vamos dizer assim, menor que menos 2, vai ficar negativo. Se for maior que menos 2, vai ficar infinito positivo. Então tem um problemão aí. Tem um problemão. É só tu pensar, né? Joga aqui menos 2, beleza, zero. Só que se tu jogar uma coisa um pouquinho menor que menos 2, vai ficar menos infinito. Porque vai ficar 1 dividido por menos zero. Agora, se tu jogar um menos 2, beleza. Só que se tu jogar um menos 2 um pouquinho maior, vai ficar 1 dividido por mais zero. O que vai dar mais infinito. Ok? Certo. Então é uma análise aí chata, mas tem que fazer. Se a gente derivar, a derivada fica assim e não acha ponto crítico. Porque vai dar um resultado absurdo aqui se eu pegar esse cara e simplesmente jogar para cá, multiplicando, né? O que qualquer pessoa faria aqui para encontrar o valor de x, porque vai multiplicar por zero, vai sumir, né? Aí tem que fazer o quê? Daí não tem que fazer nada. Tipo, da derivada tu não vai tirar nada. Então, você não tem... Apenas o fato de que o menos 2 tem problema. Sim. Então o menos 2 vai ser o ponto que a gente vai avaliar. Igualando a zero não deu nada, mas o fato de ter problema aqui no denominador, no menos 2, é um ponto a ser analisado. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que analisar antes do menos 2 e depois do menos 2. O que Putz, acontece com essa função? não. Pelo menos são só duas regiões, né? Daí se tu jogar, por exemplo, menos 3 aqui na derivada, o que vai acontecer? Se tu jogar menos 3, Ficar um sobre vai ficar cima. negativo. É, Se tu jogar mais 3 também. Então deu decrescente nas duas regiões. Olha só como é que é uma coisa decrescente em duas regiões. negócio bonito, hein? Pois é. É decrescente sempre, tanto antes do menos 2, decresce de um jeito estranho, mas decresce, e depois também. Decresce. Entendeu? Entendi. Beleza. Mais outra função que dá pau aqui, porque não pode ir número negativo, né? Se bem que aqui nunca é negativo. Ah, sim, é negativo para alguns valores, né? Por quê? Porque é 1 menos o x². Então, se tu jogar determinados valores aqui, vai ficar negativo. Por exemplo, valores muito grandes, né? Sim, Por exemplo, se tu coloca um 3 aqui, sei lá, vai ficar 1 menos 9. Já ficou negativo, não existe raiz de número negativo, né? sim. Beleza. Então tá bom, né? Então o que acontece? A gente só pode ter valores que são menores que 1, né? Porque qualquer coisa maior que 1 aqui vai dar caquinha. Sim, Então menores por que isso ou que igual a tem que um. ser entre menos 1 e 1, certo? Sim. Show. Show do milhão. Então agora a gente vai pensar com isso em mente, né? Com isso em mente. Deriva, tá aí, mesmo problema. Perfeito, normal isso acontecer. E agora, nesse caso em específico, né, ela não está definida em 1 e menos 1. Isso acontece bastante, tá? Agora ela não está mais definida. Aqui ela estava. Que tu podia colocar o 1 e o menos 1. Agora tu não pode mais. Por quê? Sabe me dizer? Não pode dar zero de baixo. Perfeito. Então, se teve esse problema no menos 1 e 1, tu vai avaliar isso. Tá bom? Tem que estar no meio delas para dar. Tu vai avaliar essa região, né? De menos 1 a 0 e de 0 a 1, porque o ponto crítico é 0, né? É Sim, claro que tu não vai precisar se preocupar com menor que menos 1 e maior que 1, né? Então são só essas duas regiões mesmo aqui. Tu não precisa se preocupar com essas regiões, por quê? Por causa da função, que não aceita nenhum valor menor que menos 1 e maior que 1, certo? certo.
Perfeito. Então, novamente, a gente pega valores aqui, joga na derivada. Uma continha tranquila até, né? De bar, assim. Tu vai perceber que é crescente para -1 a 0 e decrescente para o outro. Ok? Sim. Beleza. Então tá aí, de boa. O gráfico fica assim, bonitão. Tranquilo, tranquilo. Vamos pegar agora alguma coisa aqui da apostila para tentar fazer, tá? Essa era a página 190. Então deixei lá para a página de exercícios. Tem Eu tô muita no coisa banheiro ainda para ver. Oi? rapidinho. O que tu falou? Ah, eu só vou no banheiro rapidinho. Ah, tá, beleza, vai lá. Pronto. Ai, ai. Aí, man, eu peguei essas funçõezinhas aí que elas são bem gostosinhas de treinar a parada, tá? Nossa, muito. Ah, elas são de boa. A gente pode começar pela A, que tal? Na realidade, faz o seguinte: fala pra eu fazer uma e a outra tu vai fazer, que tal? Tá, então, deixa eu ver. AG. Tá, vou pegar aqui. Bom, pelo menos vai dar o formulário na prova, professor. A formulário ajuda bastante, né? Muito. Beleza. Bem, deixa eu abrir aqui o Paint. Caraca, velho. Se passa dessa vez, hein, cara, que ficar fazendo essas contas aí não tem condição, não. Mas Ah, tu também é avacalhado, né, cara? Pegou a que supostamente é mais difícil. Ah, louco, aí você quer me ferrar. Já basta aquela da prova lá, agora é essa aqui. ué, você pediu pra escolher um mais difícil, então. Porra, sacanagem, mano. Tá, regra do quociente, né? Derivada do de cima, Eu já vezes o dei de baixo normal, derivada do de baixo, que aqui já é uma bosta, né? Que vai ficar um meio. Daí é um meio menos um, é menos um meio, né? Então vai ficar essa parada aqui. Menos um meio.
Porra, eu trabalho pra caralho. Minha mulher não foi capaz de conseguir um emprego ainda aqui em Portugal. Aqui. Meu Deus, só tu ir na rua que te oferece. É foda, velho. Nunca casa, cara. Essa dica aí, meu irmãozinho, essa aí vai valer mais que dica de cálculo. Em Portugal não é difícil de pegar emprego? Não, velho, tá louco. É só querer que o cara trabalhe. É. Foda, velho. Pois eu que sou ruim, cara. É foda. Mulher é foda, cara. Ah, mulher é complicado. Porra, cara, tudo que tu faz, tu tá errado. E é tu que é ruim no fim, assim. Todo mundo fica do lado dela. Isso é uma merda, velho. O cara tem que ser muito burro que nem eu pra casar. Nem condição. Quando namorava era a mesma coisa. Aí eu não aguentei. Não, tá certo, cara. Pra quê, meu? Tá louco. Um monte de coisa pra fazer. Só se tu é católico que nem eu, né? Daí Não, tem que eu casar uma hora. tenho que casar também. É, Tô fodido. daí já era. Bem, como diz, né? O casamento é uma cruz. Então, espero ter alguma compensação no dia do juízo lá. Beleza, você fez um monte de cagada, mas pelo menos você casou como deveria ter casado. Isso aqui vai te ajudar a não se fuder no inferno. Tipo isso, tá ligado? É. Porque de resto, mano, eu não vejo muita vantagem, não, assim, sendo bem sincero, cara. Eu tô mandando a real. Não tem muita vantagem, assim. Pra que casar, cara? Depois tem que ter filho. Outro BO. Outro BO, velho. E Ah, e não é gasta um pra caralho. gasto pra caralho. É dor de cabeça pra sempre. Pra sempre. Porque o filho é filho pra sempre, tá ligado? É. Tá louco, velho. Já tem Eu dor dou de dor de casar. cabeça pro meu pai até hoje, morando em Portugal. Imagina o meu, então. Tá louco. Essas crianças aí estão cada vez mais malucas também. Não tem condição, velho. Porra. Bem, tá aí, velho. A derivada não é nada simpática, como tu podes reparar, né? Sim. Ela tem um problema também, né? Por que que o negócio sumiu daqui de cima? O que que era ali em cima? Era um x ao quadrado? Né? Acho Era, que eu né? recortei em X ao vez de quadrado. botar. O que que tem de problema aqui já? A gente claramente já tem um problema no 1, né? No 1 e no menos 1. É um problema que a gente tem, né? 1 e menos 1 é ponto crítico. Sim. Pela própria natureza aqui deles. Então a gente já anota essa informação muito divertida. E aqui, provavelmente, né, nós podemos igualar a zero e fazer algumas táticas ninjas aqui. Pode jogar esse cara pro lado esquerdo, o outro pro lado direito. E algumas coisas já dá para cortar aqui. E outra coisa que dá pra fazer, esse cara é igual a esse, só que tá na parte de baixo, então ele pode vir multiplicando para cá. Esse 2 vai para lá. Tu vai ficar com x ao quadrado menos 1, tipo, na real mais ou menos, mas eu acho que não quero nem pensar nesse mais ou menos. Igual a 1 sobre 4. Eu vou considerar que não tenho mais ou menos, porque eu vou considerar. E agora, esse menos 1 vai para lá, tu vai ficar com x ao quadrado igual a 1 quarto. Ele vai para lá mais 1, então mais 4 quartos. X ao quadrado igual a 5 quartos. Meu Deus, meu Deus. Vamos fazer a raiz disso daí, vai ser legal. Aqui eu vou ter que considerar, não dá para fugir. Bem, tem que avaliar, né? Quais pontos? Menos raiz dessa parada, mais raiz dessa parada, menos 1 e 1. Agora, esse número aqui, ele é maior que 1, Sim. certo? Então, a gente tem de menos infinito. Olha só a quantidade de regiões que essa merda tem. De menos infinito a negativa dessa, certo? Sim. Da negativa dessa é o menos 1. Do menos 1 até o positivo, mas ele é maior. Então, do menos 1 ao 1. Do 1 até o positivo. Do positivo até o mais infinito. Todas essas regiões. Legal, hein, de fazer isso daí. Sim, você escolheu bem, né?
Nossa senhora. Bem, tem que ir jogando valores aí na função e vendo, né? Vamos Sim, fazer o seguinte, cara. Eu vou pegar essa função, vou pegar essa derivada. Eu vou fazer melhor, né? A minha derivada, ela tá certa. Tu me ajudou aqui, ela tá certa. Então eu vou pegar ela, jogar no programinha lá pra ele fazer a conta pra nós, velho. Porque senão vai ser um dolorido, cara. Que é isso. Tá? Conta aqui de jogar número em função é fácil, né? sim. Só meio devagar de fazer, vamos dizer assim. Deixa eu pegar aqui. Tá. Deixa eu pôr aqui pra você ver, né? Claro, tô fazendo aqui na. Aqui, ó, como foi rápido, né? Não precisei escrever nada por causa daqueles meus software louco lá. Região, um número pequeno pra caralho aí. Menos 1 milhão aqui, que seja. Região. Então deu um número negativo, tá vendo? Sim. Então anota aí que a primeira região é decrescente. Agora a gente quer um número entre o. Né, eu tinha escrito lá, né? Entre o menos raiz do Tirusbango, Tirusbago lá e menos um, né? Então eu Sim. vou pegar um número extremamente próximo de menos um. Só que menor que ele. Putz, Não, não é difícil. Só é achar de fazer essa conta na mão. Aqui, ó. Tu faz isso aqui, ó. Pronto, peguei um número bem menor que. Bem próximo de menos um, certo? certo. Ah, meu, até bugou ali. Deixa eu pegar não tão pequeno assim. Cadê um número negativo, tá vendo? Menos qualquer coisa aqui, negativo. Certo? Certo. Certo, então a região também é decrescente. Agora vamos para a próxima região. Vai anotando aí. Agora a próxima região é de menos um a um. Então a gente pode pôr o zero, por exemplo, que é um número bom aqui de menos um a um. O zero. Não gostei. Vamos pegar um. Porque tratar com zero é meio foda, né? Vamos tratar outro valor aí de entre menos um e um, por exemplo, menos. O meio, por exemplo. O meio é um número entre menos um e um. Complexo? Ô, louco, bicho. Mais do que nunca, meu. Menos um. Por menos meio, então, pra ver no que dá. Tá dando complexo, tio. Que é isso, cara? E tudo bem, né? Significa que não tem nada ali. É isso que a gente tem que considerar, sacou? Sim. Não tem função ali, porque se tá dando complexo, como é que a gente vai avaliar complexo? Maior que um, mas perto da raiz ali, então tem que pôr 0,001, com certeza, né? Tá entre um e a raizinha. Então, negativo, decrescente de novo. E agora maior que um, 15, sei lá. Deu positivo. Então a única região é a região maior que a raiz, tá bom? Tá. Pronto. Então é assim que a gente avalia, tá? Quando, não sei se tu pode usar a calculadora científica lá, né? Puder escrever Não, essas funções feias lá. infelizmente não. Pode crer. Só vai poder usar a científica em cálculo 2. Ah, daí já dá uma frente, né? Ah, mesmo assim, cálculo 2 eu tava vendo que meus amigos estavam fazendo. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Beleza. Agora é a tua vez. Agora, deixa eu pegar aqui. Eu não vou ser avacalhado contigo que nem tu foi comigo. Tá bom? Bom, Bom, bom demais, né? Então, vou pôr uma aqui de buenas for you. Ó, deriva na maciota, vai tranquilo. Se tu quiser me mandando foto dos passos, pode ser, tá? Se quiser beleza. derivar e me mandar uma fotinho, tá de boa. Mas vai na paz. Faz como se tu estivesse fazendo na prova aí. Beleza? Tá, Eita, eu tô deixando os churusbango aqui. Deixa eu pôr a. Tu tem que fazer essa, tá? deixa eu ver. O monstro. Não, de boa, você é louco. Beleza. Aí vai ter que fazer a regra do quociente lá, não sei o quê. Isso.
quociente e do multiplicativo ainda, e da multiplicação, porque a de baixo é A multiplicação. parte de baixo é uma multiplicação, exatamente, bem observado. Bom, pelo menos é fácil a multiplicação, porque é constante, né? Vai dar 2 e o 8 é constante. É, velho. E aí, velho, viu o jogo ontem? Veio de Portugal, um nervoso do caralho que eu passei. No final, né? Meu Deus. O do Brasil, então, com o Neymar, que agora tá fora da fase de Ah, grupo. tá louco, cara. Neymar não tem condição, velho. O bicho parece um velho jogando, cara. Tá louco. Não, agora imagina, o Danilo também vai sair. Adivinha quem vai entrar? Não, não sei. Dani Alves. Ah, puta merda. De bengala, jogando de bengala, velho. Não, tamo fodido. É, Não, é não exato. ganhou essa, né? Se recuperar do ligamento antes do mata-mata. Por que que, assim, ele chamou, mas não tinha um cara do Real Madrid que é lateral direito também, o Militão, eu acho. Sim, mas é o Tite, né? Tite é clubista. Podia chamar Puta do que me Palmeiras pariu, né, também, velho? lateral direito do Palmeiras, que é animal. O bicho joga no Real Madrid, não foi convocado, cara. O Tite tem bosta na cabeça, não é possível, velho. Gaúcho é foda. Não, Gaúcho é foda, cara. Gaúcho é uma merda, tá louco. Tite é clubista, é diferente, ele é clubista. Até o Pô, Vampeta falou que ele é clubista. o cara mais corintiano que tem. O Vampeta falou que ele é clubista. Cê é louco. Tá, então aqui. Vamos ver aqui. Do de baixo. Do menos X. Depois a derivada aqui do lado. Tá louco, velho. Não tô acreditando no que tu acabou de me falar, velho. Comecei a ficar puto já. Também, meu, cara. Sei lá, cara. O Neymar. Eu gosto dele, cara. Mas pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, velho. O bicho não corre, cara. O bicho tá com 30 anos e tá, tá velho já, meu. O Cristiano Ronaldo mata a pau, mano. Isso é louco. Com 300 anos também. O Cristiano tá velho pra caralho. Ah, só o Cristiano não faz nada, ele só treina a vida dele inteira. É. A mentalidade dele é bem diferente. É uma máquina. Não tem condição. Ah, isso aqui é um. Pronto, fiz a derivada, vou ver se tá certo. Cadê? E é chata essa derivada, hein? Diz, pelo amor de Deus, cara. Essa derivada aí é tranquilaça. E derivar aqueles carinhas ali, apesar de serem muitos, é fácil. É um, é tudo, tudo dá um essas derivadas ali. É, Só tem que ir com calma, não pode se perder no caminho, né? sim.
coça. Terminando a derivada, manda uma foto. Sim, eu terminei a derivada. Só que aí Tá, pode quando... cortar, né? Esse ao quadrado com o de cima, porque é igual. Não, não pode, porque apesar de ser igual, o de cima está subtraindo um outro ali que não é igual. Ah, verdade. É, Merda. não pode. Mas a tua derivada tá estranha, deixa eu ver. A derivada do de cima vezes de baixo normal, menos a derivada do de baixo. A derivada do de baixo, depois de alguma simplificação, deu aquilo? Aham. Ah, não, não é menos dois, desculpa. Tá errado. Tu fez chuveirinho e daí derivou, é isso? É menos seis. Não, mas dá x ao quadrado. O chuveirinho vai dar x ao quadrado, menos 6x. É, daí fica menos 6, né? Fica 2x menos 6, certo? Uhum. É, daí é menos 6. Beleza, de baixo ao quadrado. Tá tudo certo. Agora tu tem que avaliar algumas coisas, né? Tem alguma coisa que zera, que, a parte de baixo ali, que faz dá para infinito? Não. Tem, pô. X? Não, no x, o que tu pode jogar no x pra parte de baixo ir pra infinito? Ah, não, eu posso tirar o x menos 8 com o de x menos 8 de cima ou não? Não, A né? parte de baixo, tu jogar o x igual a 8, o x igual a menos 2 vai pra infinito, né? Sim. É isso. Então tu tem que avaliar esses dois pontos já anota. O Além disso, x igual a menos 8 e x igual a menos 2. não, x igual a 8 e x igual a menos 2. Ah, é verdade. Porque se tu joga o 8 vai dar 0, se tu joga o menos 2 vai dar 0, certo? Sim. Isso, então tem esses dois pontos pra avaliar, agora tu vai encontrar os outros. São aí os outros. Né? Aí vou pegar aqui o x menos 8 vezes x menos 8 vezes o x mais 2 igual a x vezes 2x menos 6, certo? Aham. O que que eu posso fazer para ser mais fácil? Deixa eu ver. Tem nada pra fazer mais fácil aí. Ah, tá, tu pode passar multiplicando pro outro lado. Ah, é verdade, vou passar o x mais 2, então, que vai ficar mais fácil. Isso. Na verdade, tu pode passar. Bem, a tua derivada, né, meu velho? Deixa eu pegar aqui. Tu pode passar tudo que tá na parte de baixo multiplicando pro outro lado, né? Procurando os pontos críticos, né? Os pontos que zera a parada, passar tudo que tá aqui embaixo pra lá multiplicando. Daí vai sobrar só a parte de cima, entendeu? Sim, não, eu já fiz isso. Ah, tá. Eu passei essa parte do menos para lá. Ah, sim, isso aí ajuda também. Sim, aí agora eu tô vendo o que que eu posso passar desse aqui para lá para ficar mais fácil. Nada. É, que eu pensei. Unfortunately. Ah, Mas dá pra você abrir aí, que eu acho que vai dar pra resolver uma continha bem simples pra achar o ponto crítico. Não vai ser nem Bhaskara, vai ser mais fácil que isso. aí eu pego, vou. Peraí, cadê minha borracha? Achei. Isso que tá aqui. X ao quadrado menos 6x menos aí aqui menos 16 igual a 2x quadrado
menos 6x. Passa tudo que é de x para lá. X ao quadrado menos 6x menos 2x ao quadrado mais 6x aqui corta 16 menos x ao quadrado igual a 16. Volta para cá, x ao quadrado igual a menos 16. Ah, peraí. Menos x é igual a raiz de 16. Raiz de 16 é 4, não é? Se não me engano. Sim. Então, menos x é igual a 4. X igual a 4? Então, x é igual a menos 4. X igual a menos 4, pronto. Encontro mais um ponto crítico. Agora tu tem 3 pontos críticos, né? Sim. Quais são? O 8 menos 2 e o menos 4. Isso. Então agora tu tem que analisar todas as regiões que estão associadas com eles, né? De menos infinito a menos 4, de menos 4 a menos 2, de menos 2 a 8, de 8 a mais infinito. Sim. Eu vou anotar aqui agora. Menos 4 a menos 2. Aí depois de menos infinito até menos 4. Aí de menos 2 até o 8. E de 8 até mais infinito. Isso. O 8 é ponto de máximo. 8 até infinito, então é decrescente. Decrescente. Menos 2 é ponto de mínimo, não. Porra. O ponto no. O fato de ser ponto de máximo ou mínimo não importa. A gente está procurando as regiões de crescência e decrescência. Sim. Então ele aumenta, então aqui é crescente. Não. Crescente. Decrescente. Crescente. Então, eu botei assim, menos 4 até menos 2 é crescente, de menos infinito até menos 4 é decrescente, o menos 2 até o 8 é crescente, do 8 mais, até o infinito é decrescente. Vê se tá certo. Vamos fazer o seguinte. Vou jogar no. Lá no Wolfram. Wolfram. Isso. O Então mágico. vamos lá. Mágico, né? Deixa eu jogar aqui. Só vou precisar que tu me dite a função. A função inteira? Aham. Como é que eu faço para ele me dizer as regiões de crescência e decrescência? Meu, eu acho que o AutoMath, ele mostra o gráfico inteiro. Ah, isso aqui também mostra, a questão não é essa. A questão é eu quero uma avaliação direta. Vai lá, a função inteira, y igual a x dividido por... Menos 4. Ah, menos. Puta, não sei Não era como é. x, não era x mais 8? É, x mais 8. Não, x menos 8. 8, tá bom. Ah, não, tá certo, desculpa, foi mal. Beleza. Confundi aqui. Boa.
Critical points. Hã? Como assim? Mais ou menos 4i. Ah, deu errado de novo. Não, velho. Tu falou errado. É menos 8 e mais 2. Ah, é. Ai, ai. Oh, mas de novo, que bosta é essa? É, viu? Que bosta, velho. Mas que desgraça é essa, velho? Não, pode ser. Alguma coisa está Entendi. errada. É mais fácil pegar e te mandar os cálculos. Cadê o celular agora? Não é possível. Não é possível que uma conta fácil dessa deu pau. É a sorte. Mandar aqui, aí você vê se tá tudo certo. Que eu fiz. Bem, pode ser que tu tenha errado a conta, né? Ah, então, por isso que vou mandar para você a conta. E tu Mas, disse que é 4, mas talvez tu não percebeu que era 4 negativo dentro da raiz, né? ai, caralho. Era 4 negativo dentro da raiz, porque era menos 16, né? Uhum. Tá, mas isso não significa que aqueles outros dois pontos críticos. De pau. Não tem porquê. Por aqui, vamos ver. Ah, tá, claro, é porque eu escrevi critical points. E eu não quero, na realidade, o critical point, eu quero a região de crescência ou decrescência, né? Ah, então eu estou errado. Ó, claramente o negócio é decrescente e decrescente, né? Então, vão ser 2 pontos de decrescência. Como é que a gente pode avaliar isso, né? A gente pode pegar a derivada aqui. Porra, cadê a derivada, meu irmãozinho? Eu tinha colado lá em outro lugar. Deixa eu pegar aqui. Essa é a derivada. A tua derivada tá certa, não precisa se preocupar com isso. Tá tudo certo, só errou esse finalzinho aí. E daí a gente vem aqui e coloca assim, ó. Menor que zero. Então, onde que a derivada é negativa, né? Ele tá me dizendo que a derivada é negativa sempre. Porque tá tudo branco ali, tá vendo? Só não é negativa nos pontos, exatamente. No menos 2 e no 8. Exatamente no ponto, justamente porque no ponto vai para infinito, né? Sim, Então, ela explode, ela não existe, não tem domínio nos pontos. Então é isso, velho. Ela é sempre decrescente. Porque as únicas regiões que tu tens que analisar é para antes de menos 2, entre menos 2 e 8 e para depois de 8. Porque não tem o ponto crítico 4 que tu encontrou, sabe? sim. Então tudo aí é decrescente, negativo, todas elas, tá bom? Muito legal. Pode crer, velho. Mas essa aí, viu o vacilo ali, ó, um sinalzinho cagou o rolê todo. Sim. Apesar de tudo o resto estar certo, né, esse sinalzinho bugou tua avaliação, né, cara? Beleza? Então vamos agora avaliar uma um pouquinho mais treta. Treta não, né? Essa aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é questãozinha primária. Mas ela assusta, né? Mas tu vai Sim. ver que ela, eu considero ela um pouco mais fácil de trabalhar, assim. Apesar de não assustar, deixa eu te mostrar aqui. A que tu vai fazer agora. Deixa eu chutar. Vai ser aquela de LN. Olha só, o cara, velho, começa a postar em esses negócios esportivos, aí, esses apostas esportivos, bolão da Não, Copa. parei de apostar. Eu postei algumas vezes e nunca deu certo. Perdeu grana, velho? Ah, não, velho, que é isso? Ah, nunca mais. Esse negócio é coisa de maluco mesmo. Nossa, odeio, odeio. Só serve pra banca ganhar mesmo. Uhum. Mais X. A derivada deu ln de x mais 1. LN de x mais 1. Perfeito, é isso mesmo. Agora, novamente, né, nós temos que avaliar alguns pontos importantes aí. Não tem nada aqui que seja treta pro domínio da função, né? E nem pro domínio da derivada, né? Deu ln de x mais 1. O único problema aqui é no zero, né? O zero é um problema. Porque o zero faz o ln para infinito. É, Para menos infinito.
Então o zero é um ponto crítico, tá? O problema é que, como o ln não aceita nenhum número negativo, não tem muito que tu avaliar ali para antes do zero, né? E para depois do zero, porque não tem para antes do zero nesse problema aqui. Porque o ln não aceita número negativo, ele é que nem a raiz. Sim. Então tu só vai ter conta aqui para depois, né? Eu não devia estar dizendo tudo isso, mas é a conta que tu tem que fazer, né? Tu só vai ter conta aqui para depois do zero, né? Essa é a tua avaliação aqui inicial. É Beleza? zero até infinito. É de zero até infinito, mas agora tu vai verificar se tem algum ponto crítico, né? Ah, é verdade. Derivada igual a zero e verifica aí. Ln de x igual a menos 1. O quê? Caralho. ln de x igual a menos 1? Sim, existe um valor que faz o ln de x dar menos 1. Aí tu faz as contas aí e descobre. Ai, tem que pegar o pra cá. É 1 sobre E. Isso, é elevado a menos 1, né? Ou 1 sobre Uhum. e, tanto faz. Beleza, agora tu vai ter que avaliar isso aí, né? Antes desse, depois desse, né? Por aí vai. Porque elevado a menos 1 é um número. Tu pode jogar na calculadora e ver qual é, né? Deixa eu ver qual que é, então. Legal, a calculadora acha que meu 1 é 1,7. 0,367879. Pronto. Agora avalia as regiões aí. Antes disso, depois disso. Então é. Só toma cuidado que o antes disso não pode ser negativo, né? Sim, é o 0 até o 0, Tu não pode jogar o zero, né? Porque o zero é da infinito. Alguma coisa um pouco entre zero e esse número aí que você falou. puta, então é 1 não é o ponto crítico, não, porra. O ponto crítico é 0. Caraca, é difícil de entender isso daqui. Difícil nada, velho. Você tá analisando região, meu. Joga os números aí, pronto. Qual é o número que fica entre zero e esse que tu acabou de falar? Pega aí, pega um. Pronto. 0, qualquer coisa ali que fica entre os dois. 0,2. Difícil vai ser quando tu tiver que resolver integral por soma parcial e coisas assim. Isso aí sim, isso é difícil. Isso aí é só jogar na fórmula. Pronto, falou um número já que funciona. Agora joga e vê o que dá, né? É, LN 0,2. Não, não quero a simplificação. Vai dar negativo, então é decrescente. Perfeito. Aí se for LN de 1, deixa eu ver. A linha de 1 é zero. Então é crescente depois. Não, tu tem que avaliar outro ponto que não dê zero. Porque zero tu não pode dizer que é crescente. Tem que 2 ser. de 2. Joga o 2, por exemplo. Isso. 1,6, então o outro é
crescente. De 0 a 3 até o infinito é crescente, certo? Sim. Então avaliou, né? Crescente, decrescente, crescente, né? Isso aí. E com cavidade Ótimo. elevada para cima, Não, concavidade não importa. O que importa, por enquanto, é crescente e decrescente. Outra hora a gente fala de concavidade. certo? Vamos falar de concavidade agora, então. Mas vamos fazer um exercício. Vamos fazer teoria primeiro aqui. Página Com 196, eu tinha cavidade dito. não seria mais fácil você fazer esses pontos aqui e para saber onde é crescente e decrescente, fazer o gráfico? Para analisar concavidade precisa derivar de novo. Então, não Ah, adianta muito isso aí, né? Só isso aí, né? Quero dizer. Então, beleza. O que é concavidade, né? É para onde ela está virada. Isso é meio difícil de avaliar às vezes, né? Não consegue ver isso direito no gráfico e tal. Apesar de estar lá. Porque tem uns pontos meio difíceis de enxergar mesmo. Beleza. Então, F é a côncava para cima se F' for crescente em I. O problema é que, novamente, pela primeira derivada é complicado tu ver, porque né, tem que avaliar a reta aqui e tal. Mais fácil ver pelo esse teorema aqui, ó. Porque tu tá vendo a reta tangente da derivada, assim, uma desgraça, assim. Então, o negócio, o esquema é o seguinte, ó. Derivou, maior que zero, côncavo. Derivada segunda menor que zero, convexo. Acabou. Beleza? beleza. Tem que cuidar novamente, né? Para alguns pontos tretas aí, ó. Por exemplo, eu disse que a segunda derivada é positiva ou negativa, exceto em alguns pontos nos quais ela é zero, então a curva é côncava. Beleza, tá aí. O problema é esse aqui, ó. Não só em alguns pontos, senão em todo intervalo 1, então a x é uma função linear. Beleza. O problema é que às vezes ela é em um ponto, né? O que acontece quando ela é em um ponto? Ponto de inflexão. Tá bom? Tá bom. Vamos ver uns casos aqui. Daí não dá, tipo, na verdade, o ponto de inflexão é um ponto que denota, né, ali as regiões que vai mudar de côncavo para convexo, certo? É Certo. isso. O ponto de inflexão ele surge quando a primeira derivada é igual a zero. Não é nem maior ou nem menor, ela é igual a zero. Então, bem, segunda derivada, desculpa, estou confundindo tudo já, tá muito tarde. Anyway, A vamos avaliar aqui algumas coisinhas, né? Vamos encontrar as concavidade e convexidade. Derivou duas vezes, ficou esse cara. Para onde esse cara aqui é negativo ou positivo, tá? Basicamente relacionado com o cara que vai dar zero aqui, né? Que é 1/3. Então tu tem que avaliar de novo para menor que 1/3 para maior que 1/3, porque a gente está buscando onde a segunda derivada é sempre maior. Beleza? beleza. Beleza, então. Então, tipo, tem que fazer a segunda derivada e depois jogar os pontos críticos sobre x, né? Como se fosse x. Aham. É isso aí. Então olha só o que está acontecendo aqui. Jogamos aqui, vimos a parada, menor convexo, maior que zero côncavo. Não tem muita conversa. A conversa começa quando as contas começam a ficar mais complexas, né? Tipo essa aqui. Já temos dois pontos críticos na segunda derivada. Vai ter que analisar três regiões. Antes, entre e depois. Pô, mas ele não colocou nenhuma funçãozinha ruim. Vamos ver o ponto de inflexão aqui. Se a segunda derivada maior que zero e menor. Então, na prática, ele está dizendo que a segunda derivada nesse ponto C vai ser zero. O ponto C é o ponto de inflexão. O ponto que zera a segunda derivada, sacou? Sim. Beleza. Então, na prática, era o que a gente estava vendo lá, né? Porque se a gente está vendo uma região que é negativa e depois de determinado ponto ela fica positiva, nesse determinado ponto ela é zero, porque é ali que muda do positivo para o negativo. Zero, né? O Sim. zero é o número que muda do positivo para o negativo. Então, é só como se fosse o ponto crítico da concavidade, vamos dizer assim. Ponto de inflexão. Então, pronto, aqui agora ele está avaliando pelo ponto de inflexão, mas é a mesma coisa.
Beleza? Vamos ver aqui o ln de x. O ln de x não tem ponto de... Não, ele tem um absurdo quando tu vai procurar o ponto de inflexão. Sacou? Isso aqui já é legal de avaliar. Que deu menos 1 igual a zero é um absurdo. Quando tu iguala a segunda derivada a zero. Como a segunda derivada igual a zero não ocorre para nenhum valor de x, então o único ponto a ser analisado é o ponto que não está definido, no próprio x igual a zero. Sim. Daí tu jogou para o que pode, né? Porque não pode ln menor que zero, então tu tem que avaliar só para maior que zero mesmo. Tu avalia e vê que vai dar a segunda derivada negativa. Então o gráfico é convexo, beleza? Aquela curvinha lá do ln é convexa. Beleza? Beleza. Ela é convexa justamente porque ela é uma barriguinha para cima, né? Isso que é convexidade. Concavidade é meio que um buraco. Convexidade é uma barriguinha para cima, né? Dizer assim, tipo aqueles espelhos côncavo e convexo que a gente vê na escola. Tá bom? Tá bom. Então tá bom. Então agora vamos ver de novo ali uns probleminha. Uns probleminha real aqui. Probleminha fácil ou probleminha chato? Não, vamos ver os probleminha bosta, né? A gente tá aqui pra se fuder mesmo. E aí, qual que tu quer que eu faça? Pode avacalhar. 22 aqui. O 22? É. Puta, ia pegar o 23. Não, mas o 23 já tá pedindo outra coisa, né? A gente quer... Qual do 22 tu quer que eu faça? Puta, deixa eu ver um chato pra caralho de fazer. O D. D de dado, beleza. Pô, o cara quer me trollar mesmo, velho. O mesmo. Bom, pelo É o menos mesmo, mesmo? Não, não é o mesmo. Ou é o mesmo? É o mesmo? é. Ah, então eu vou pegar o que já foi feito lá da primeira derivada. Sim, os pontos críticos a gente já tem, que é o mais ou menos raiz de 5 quartos e o. Deixa eu ver. Menos um e um. É. Bem, eu vou pegar. Nossa, mas derivar isso de novo, meu irmãozinho. Não, mas aí a derivada a gente já. Nossa, a derivada desse é gigante, verdade. Tem que derivar de novo, né? Nossa senhora. Bosta, velho. Não, isso daí tá sacanagem. Eu não pensei. Não, agora eu vou fazer, né? Mas eu não vou derivar isso ainda. Eu Parte sei derivar. de novo. Eu sei derivar. O que eu tenho que avaliar aqui que não dá pra garantir que eu sei é o ponto de convexidade e concavidade. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isso aqui no GeoGebra, no Wolfram, e vou pedir para ele me derivar. Derive. Beleza, vai lá, pensa, fião. Nossa, Nossa, que bosta de derivada, velho. Se ele entendeu tudo certo, nossa, com isso aqui. Se ele imagina se quer. eu botar essa derivada ácida aí pra fazer, eu tô fodido. Tá mesmo. Agora a gente tá procurando os pontos de inflexão, né? Então vou igualar isso aqui a zero. Depois, a partir disso, a gente avalia aí, né? Tem que ver isso aí tudo. Daí tem toda essa parte de cima aqui igual a zero, né? Tem uma caralhada de ponto de inflexão aqui, porque é um polinômio de quarto grau, né? Nossa senhora. Bem, eu sei fazer a continha para encontrar isso aqui, é a divisão de polinômio. Eu tava fazendo hoje com meus aluninhos do primário. Vamos fazer. Apesar de eu saber fazer, é uma coisa extremamente chata. E aqui, porra, mas me dá um número bonito aí. Exact form, dá exact form. Não. Deixa quieto. Deixa Deu quieto. ruim. Deu ruim, Não, não. eu vou te mostrar o que deu aqui pra tu ver que eu Deve ter tô. dado um negócio puta feio. É a coisa mais feia que eu já vi na minha vida. Sinceramente. De número assim é o mais feio. É esse número aqui, ó. Meu Deus! Sim. Não, o que que é isso? Eu não entendi. Pois é. Por isso que a gente vai usar a Approximate Form, que é esses aqui, né? Não é a Exact Form, né? Que é a forma com fração, raiz, etc. É esse.
Não. Pera aí, vou tirar uma foto disso aqui. Isso daí é maravilhoso. Vou mandar um printão pra você, então. Meu, eu vou pegar, vou colocar de plano de fundo isso daí. Pois é. É o número mais feio que existe. O bizarro é que esse número, né? Se tu para pra pensar, ó. Claro, é approximate form, né? Mas, pô, é um númerozinho que parece até normal aqui. Podia ser uma dízima, alguma coisa assim, né? Bem, anyway. Vamos lá, meu velho. Agora tem que pegar uns números entre esses caras aí, né? Que são os nossos pontos de inflexão. Entre, antes, depois. Sim. Aí faz o teste, já era. Pronto, não vou fazer. Agora tu vai fazer a tua. Daí, de novo, né? Tu vai pegar e vai continuar aquela conta lá, pode ser? Vai fazer a segunda derivada e tal. Pra não dizer que eu sou sacana, eu vou. Vai me meter o LN de X. Não, eu já vou colocar aqui qual que é a primeira derivada. Não, é aquela primeira lá. Ah, lembra? Essa aqui é a primeira derivada, só que ela é a primeira derivada mais bonitinha. A Peraí, deixa primeira. eu ver aqui. Essa aqui já é a primeira derivada? Essa é a primeira derivada. Só que ela é um pouquinho mais simplificada. Já ajuda. Puta, mas dia 7 de fevereiro não quero nem saber, eu vou sumir do mundo. Pode crer. Ainda mais que vai lançar meu jogo, Qual? o Hogwarts Legacy. Hogwarts, jogo do Harry Porra? É, só que aí é antes da época do Harry Potter e do Newt Scamander. É no século XIX, XVIII. Poxa, parece interessante. Ah, mundo aberto, né? É, até que enfim fizeram um jogo de Harry Potter legal, então. Que eu Sim. jogava do Play 1 lá, era bizarro. Nossa senhora, era horrível. Nossa, legal, vai ter que fazer a de multiplicação. Ah, não, mas eu tenho a primeira derivada desse. Eu tenho que fazer a segunda derivada. Mas daí já é a segunda derivada. Essa é a primeira. Agora tu tem que derivar de novo. Ah, velho. Putz, não tava aparecendo, cara. Meu Deus, tô perdidaço. Tá Ah, aqui, ó. não, é Essa que é a eu primeira achei derivada. Agora parecido tu tem que com... derivar. Meu Deus do céu. Derivar isso aí é de boa, velho. Mas daí não é aquele que a gente já É fez? sim, só que tá simplificada. É a primeira derivada. Agora tu tem que derivar de novo, entendeu? É a primeira conta que tu fez. Ah, ô caralho. Menos 2x, menos 2x. Aí aqui, menos vezes a derivada de baixo. Putz, essa daí eu tenho que fazer a da potência ou só da multiplicação? É a derivada da regra do quociente, né? Não, tô falando da de baixo, que eu vou ter que subir lá pra cima, né, depois. Bem, a derivada de baixo, a hora que tu tiver que derivar a parte de baixo, eu recomendaria tu fazer a derivada pela regra do produto, né? Derivado primeiro vezes segundo normal, mais derivado segundo vezes primeiro normal, né? Sim. E daí tu tem que lembrar uma coisa, né? Quando tu tem uma função que tu pode identificar como uma outra função elevado a n, a gente já conversou sobre isso. Fica n, g na n-1, g'. Então, por exemplo, quando tu for derivar o x na menos 8, tu pode usar isso. A derivada de x na menos 8, ó, x na menos 8 é uma função com um n em cima. Sim. A derivada vai ficar 2
x menos 8, derivada de x menos 8 é 1. Pronto, por exemplo. Beleza? Só para facilitar e agilizar a tua vida. Beleza. Vezes o x mais 2 ao quadrado, mais 2x mais 2, mais 1. Legal, bonito o número. Acho que bonitinha essa, hein? Isso? Que eu vou mandar para você ver se tá certo. Derivou, nossa, ficou horroroso. Aham. Mas note que se tu fizer com tranquilidade, não querer inventar de simplificar as coisas, elas até que sai fácil, né? Eu já A simplifiquei. derivada do de cima vezes o de baixo normal. Cadê o de baixo normal multiplicando a derivada do de cima? Ah, de baixo normal. Ai, caralho. Aqui, né? Faltou, tá vendo? É, faltou mesmo. Merda. Maior ainda. Legal, muito maior. Não cabe nem na folha. Vou usar uma folha de lado. F, I, 2x vezes x menos 8, x mais minha, menos x ao quadrado, menos 16, vezes 2x menos 17, né? Vezes x mais 2 ao quadrado, mais 2x. Tudo bem.
O caca. Sobre X. Ó, que número bonito. Nossa, velho, mas também sua letra é uma bosta, né, cara? Não dá pra entender nada que tá aqui. Não, minha letra é horrível. Isso daí eu Caraca. bonito. Eu já fiz caligrafia umas 10 vezes, aqueles cadernos Nossa, velho. Parece inteiros. uma criança aprendendo a ler e escrever, mano. Mas tá aí, né? Agora, bem, o que que dá pra fazer aqui, né? Tu Chora. tem, tu tem que igualar a zero, né? Passar o cara de baixo multiplicando. Vai simplificar um monte de coisa aí, né? Pô, e não era pra ser tão grande assim, né, cara? É, não era pra ser, mas foi. Agora tem que ir na paz, né, cara? Pra conseguir encontrar aí. Se é que tem, né, alguma solução e tal. Joga no Wolfram. Ah, velho, não fala isso. Bem, eu vou jogar a derivada. Vamos ver se ele dá uma derivada um pouco mais simplificada, tá? Beleza. A tua, claro, poderia ser aberta. É, ó, ficou bem mais bonitinho aqui, ó. Ficou? Mandar. Pô. Nossa, muito mais bonito. Ele já simplificou tudo. Sim. Aí passa pra lá, não sei o quê. Aí a gente já pode jogar no Wolfram de novo pra saber. Ah, não, velho. Agora é a tua vez, velho. Porque agora ficou fácil. É um polinômio de terceiro grau ali. Então vai dar três negócios. Supostamente vai dar 3 raízes, pode ser que dê menos. Aí eu vou simplificar de novo. É 2x ao cubo mais 6x menos 132. X ao quadrado. Eita porra. Ela deu um drift aqui na minha rua. Vai morrer. Ai,
Nossa senhora, mano, feio da porra. Bem, agora tá tranquilox aí. Tu consegue pensar algum número? Porra, 2 vezes 48 é 96, né? Só que se joga o 2 lá, vai ficar positivo. Ó, não sei, dá pra dar uma organizada aí. Tipo, vai ficar x ao cubo, por exemplo, x ao cubo mais 48x igual a 96. Daí, tipo, sei lá, deixa o x em evidência, vamos ver se ajuda. X ao quadrado mais 48 igual a 96. E aí? Entendi. Não é alguma coisa que vai facilitar a nossa vida, né? Tem nenhum número aí legal pra jogar e dar uma testada? Um não sai, né? 2, 48 vezes 2, 96. Já passou. Será que tem alguma solução? Talvez não tenha, né? Tá, joga lá no Wolfram tu. Mas joga só o polinômio de terceiro grau aí, tá? É o 2x ao cubo, não sei o que las quantas. Isso? Isso. Meu, eu joguei no Photomath aqui, o bagulho feio, nem mostrou o resultado. Talvez não tenha. Era x ao cubo mais 48x menos 98, né? X ao cubo Aqui, ó, te mandar. mais 48x menos 98. Te mandar o gráfico. Ó, zero. Eu só queria as raízes daquele polinômio, cara. É, eu vou Mas eu jogar acho que não tem raízes. Wolfram Alpha. Tem uma real solution. Tem uma real solution. Tem uma só. 1.9. Tá, ó. Eu achei a raiz, a única raiz. É 1.9. É sacanagem também essa raiz, mas beleza. É. Meu Deus do céu. 1.9, tá? Agora, tu vai ter que avaliar para antes e depois dela, né? Sim. Aí tudo pra ela. Pra cá. Ai, que raiva do cara que eu tô dessa matéria. É, meu cérebro fritou. Não dá. Como assim, velho? Tu tem que pegar um número menor que 1.9, maior que 1.9, jogar na segunda derivada e ver se dá positivo ou negativo. Fazer isso. A segunda derivada tá aí, né? Sim. Joga um número tranquilo, assim, um número maior, 2, um número menor, 1, pronto. Sacou? Sim. Sei lá, aqui eu vou jogar. Nossa, vai dar 0,010. Vai dar positivo, então.
Pra qual? Pra menor ou pra maior? Menor. Que eu coloquei 1, né? Em vez de 1,9. Então, de menos infinito até 1,9 é com cavidade para cima. Cima. Agora vamos ver por maior. Deu negativo. Então, de 1,9 até infinito é para baixo. Pronto, velho. Aí, ó. Conseguiu achar. Não, a questão da concavidade não. A questão não é exatamente ser pra cima ou pra baixo, né? Mas ser côncavo ou convexa, né? Cuidado com os detalhes, né, velho? Ah, para mim ele botou para baixo ou para cima. Tá, é que convexo é a barriguinha pra baixo e côncavo é a barriguinha pra. Não, peraí. Côncavo é a barriguinha. Como explicar? Tá lá no negócio. Eu também tô burro demais, né? É, É, o côncavo, horário e a matéria, que é difícil, que faz a gente ficar. côncavo tu vê o. Tu vê um calombo. Desculpa, convexo tu vê um calombo, côncavo tu vê um buraco. Então com cavidade virada para cima no côncavo e para baixo no convexo, tá? Sim. Então tá bom. Se tu entendeu, tá bom. Bom demais. E E agora aí? chorar até dormir. Quando é que é a tua prova? Ah, é dia 8 de dezembro. Ah, velho. Tem uma semaninha aí, né? Ainda bem. Para estudar. Nossa, tá de boa. Se o professor não cobrar uma coisa retardada na prova, tu vai conseguir começar todas as questões, né? Não, ele vai cobrar coisa retardada, tenho certeza. Não, que é isso, velho. Fala isso. Você não faz nem engenharia, por que ele vai cobrar isso? Que é filha da puta, é japonês. Japonês adora número complexo. Adora matemática. É, verdade, os caras são Não, foda em da hora matemática. que as duas matérias que eu tô me fodendo, estatística e cálculo, os dois professores são japoneses. Caraca, daí se ferrou, hein, velho. Eu penso nos caras que gostam de complicar número. Não, mano, mas é questão de tu fazer as coisas aos poucos, né? Tipo, eu vi que tu consegue fazer, cara. Só tem que ir com paciência e ter convicção de que tá fazendo certo, né? O problema desse assunto é que ele é meio confuso, porque tem hora que dá raiz, tem hora que não dá, tem hora que dá absurdo, sabe? Esses detalhes aí tu tem que estar atento que vão acontecer, tá bom? Sim, Então é isso. Beleza, meu velho. Então é isso aí. Precisando só chamar, tamo aí, tá? É beleza, eu que isso, mano. agradeço. De nada. É, agradeço também. Precisando só chamar.